Hoje nós vamos dar uma pausa no estudo que nós estamos fazendo a respeito de Colossenses e vamos aprender um pouco sobre felicidade. O tema da nossa mensagem hoje é justamente esse, aprendendo sobre felicidade. Jesus, ele tem uma dica a respeito da felicidade que é fantástica para cada um de nós e pode ser revolucionário se nós conseguirmos de fato entender o que ele quis dizer. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele fala que ele veio para nós termos vida, ele não está falando simplesmente a respeito da questão de existência, de continuarmos existindo. Não, ele está falando a respeito de qualidade de vida, ele está falando a respeito de um estilo de vida que é abundante, sabe, que é reservado e determinado a apenas uma classe de pessoas que são chamadas filhas de Deus. Esse tipo de vida abundante é exclusiva para aquelas pessoas que podem ser designadas, denominadas filhas de Deus. E o próprio Jesus vai nos ensinar que os filhos de Deus são aqueles que, durante a sua jornada, têm um encontro pessoal com Ele mesmo. João vai dizer que todo aquele que teve um encontro com Cristo, foi dado a ele o poder de ser feito filho de Deus. Isso quer dizer que quando nós estamos afastados de Deus, longe de Deus, nós não somos, de fato, considerados filhos dele, como muitos afirmam e dizem, não, todos são filhos de Deus. Não. A classe que é denominada pela Bíblia como filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Cristo. E crer no nome de Cristo não é simplesmente confessar uma crença. Não é você ter uma religião confessional. Mas é de fato você aplicar todo o ensinamento de Cristo na sua vida. E assim nós vamos entendendo que ter vida abundante é viver a vida a partir da ótica de Jesus. É você começar a aplicar em sua vida aquilo que Cristo um dia nos ensinou. Então, felicidade, da maneira como nós imaginamos, sendo cada um de nós cristãos, passa pela premissa de aplicarmos na nossa vida os mandamentos de Cristo. E quando nós aplicamos na nossa vida esses mandamentos, então, de alguma maneira, nós começamos a experimentar a verdadeira felicidade. Essa nova vida, essa vida que é ministrada a partir dele, essa vida que nos é outorgada a partir dele e que nos enche, e que nos motiva, e que nos leva além, e que nos faz viver uma jornada, passar por esse mundo em uma jornada que tem cores diferentes, que tem experiências ainda mais vibrantes, que tem fervor, não apenas na espiritualidade, por amor a Deus, mas fervor pela vida, fervor por estar vivo, gratidão por estar vivo e gratidão pelas belas e boas experiências que nós podemos ter a partir da vida que Deus nos concede. Nós sabemos que isso não é fácil. Viver e aplicar no nosso dia a dia os mandamentos de Deus não é fácil. Até porque nós somos todos os dias tentados a mudar a nossa perspectiva para uma perspectiva que o mundo tenta plantar em cada um de nós. Que o mundo tenta forjar em cada um de nós. O mundo é o mundo do fast food.
É o mundo da comida rápida, das experiências rápidas, da experiência rápida, gostosa e sem comprometimento. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Nós gostamos das coisas rápidas, das coisas que acontecem e trazem profundo prazer, profunda satisfação, sem que haja de fato um comprometimento, uma devoção da nossa parte. E nós somos profundamente tentados a nos abrir a essas possibilidades, a nos darmos a esse tipo de experiência no cotidiano para experimentar pequenos momentos de prazer, trocando tudo isso pela grande alegria proposta nos evangelhos. Nós trocamos pequenos momentos de satisfação, pequenos momentos de prazer, oriundos de experiências sensoriais, de experiências, que nós passamos a sentir no dia a dia, a partir do tato, do olfato, do paladar, das muitas experiências que nós desenvolvemos no dia a dia, para uma experiência superior que é proposta pelo Evangelho. A experiência de nos alegrarmos na pessoa de Deus, a experiência de nos satisfazermos na pessoa de Cristo, a experiência de realmente termos total satisfação na presença de Deus. Nós vamos ver um vídeo agora, e esse vídeo, ele fala muito a respeito dessa troca que nós fazemos. Eu quero que você preste atenção no vídeo que nós vamos passar agora, porque você vai perceber como é que nós temos a facilidade de sermos tentados pelo prazer imediato e rápido, ao contrário de esperarmos toda a promessa que foi feita para nós de algo melhor. Tá? Aqui nós vamos ver o vídeo, vai relatar, ele está em inglês, mas está com a tradução, ele vai relatar algumas crianças que foram colocadas numa sala e foi proposto para cada uma delas que elas não deveriam comer um marshmallow que estava na frente delas. Foi colocado um marshmallow na frente delas e a pessoa, a mãe, eu acho, disse, olha, você não pode comer esse marshmallow. Disse assim, se você não comer o marshmallow enquanto eu não estiver aqui, e eu voltar e você não tiver comido marshmallow, você vai ganhar 2 marshmallows. E a criança vai ser filmada a partir dessa experiência. Mas a mãe vai falar assim, mas se você quiser comer o marshmallow, você pode comer. Não tem problema. Só que você não vai ganhar outro marshmallow. Ok? Então vamos ver o que acontece. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Não é mais ou menos assim que acontece com a gente? Não é mais ou menos assim a vida? Nós vamos tendo pequenas experiências ao longo da vida e nós começamos a gostar dessas experiências. E quando alguém chega e fala, olha, se você se privar disso nesse momento, para ter algo melhor no futuro, é difícil para nós. É difícil, porque nós fazemos como essas crianças. Nós somos profundamente tentados a nos satisfazer no momento, no imediato, porque assim nós fomos criados, assim é a nossa principal expectativa de querer o suprimento no já. Entretanto, o Evangelho, ele faz a mesma proposta que a moça do vídeo. Ele fala para nós que existe, na busca pela felicidade, uma felicidade que é superior a qualquer outra experiência que nós podemos experimentar. A qualquer outro prazer que nós possamos desfrutar. Que é a felicidade de estarmos totalmente na presença de Deus. E que se abre essa possibilidade quando nós estamos em Cristo e se concretiza totalmente quando nós estivermos inteiramente na presença dele. Eu quero convidar você, então, dentro dessa perspectiva, de que existe um Deus que nos propõe um tipo de felicidade diferenciada, dessa felicidade imediatista que nós temos no dia a dia, a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aí. A pergunta que nós fazemos, então, diante de tudo isso que nós vimos até agora é: como cristãos que somos, chamados por Cristo, vivendo por Cristo, para Cristo, como é que nós sabemos se estamos vivendo essa vida abundante proposta por Ele ou não? Como é que nós podemos saber se estamos vivendo a vida abundante para a qual Ele nos chamou ou não estamos vivendo? Porque às vezes felicidade para nós, abundância para nós é escrito com letras garrafais, com letras maiúsculas. Nós pensamos em felicidade, alegria, abundância, sempre como coisas muito grandiosas. Sempre como um evento futuro, sempre como um alvo a ser alcançado, sempre como algo que está distante de nós, sempre como um objetivo que a nossa alma está sempre atrás, mas nunca alcança. O problema é justamente esse, que nós idealizamos felicidade, idealizamos alegria, idealizamos abundância com coisas que são realmente absurdas, ou seja, que vão além das nossas possibilidades de momento. E assim nós esquecemos de viver o hoje e passamos a viver apenas a vida com respeito a um futuro que nós nem sabemos se vamos alcançar, e depositamos toda a nossa expectativa nesse futuro, empregamos toda a nossa força nesse futuro, e nos esquecemos de viver a felicidade, a alegria e a abundância que são escritas com letras minúsculas, mas que fazem a vida fazer sentido no nosso dia a dia. Nós nos esquecemos das coisas práticas do dia a dia, e é para isso que o texto do Salmo capítulo 1 está chamando a nossa atenção. Em primeiro lugar, ele vai dizer assim: bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado nada mais é, numa tradução mais literal da palavra, que significa muito feliz. Muito feliz. Bem-aventurado é alguém muito feliz. Então ele está dizendo, muito feliz é um homem que se afasta do conselho dos ímpios. Ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E é interessante, porque quando ele começa a definir o que é ser ou quem é feliz, ele nos mostra a expectativa bíblica a respeito da felicidade. O que a Bíblia diz a respeito da felicidade? Em primeiro lugar, você não encontra na Bíblia uma definição acerca de felicidade. Você encontra na Bíblia a definição de alguém que é feliz. Você não vai encontrar nas Escrituras a definição daquilo que é felicidade, mas você vai encontrar nas Escrituras uma definição de uma pessoa feliz. E agora, então, ele começa a narrar justamente quem é esse indivíduo, esse ser, essa pessoa que alcançou a felicidade. E esse ser que alcançou a felicidade, em primeiro lugar, na perspectiva do salmista, é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são as pessoas más. O ímpio é aquele que pratica maldade. O ímpio nas Escrituras são as pessoas que praticam o mal deliberadamente e na vida delas, elas não têm o escrúpulo de praticar o mal e se sentir mal por isso.
Elas simplesmente praticam o mal deliberadamente, avançando contra outras pessoas, passando por cima de outras pessoas, sem levar em consideração a existência do próximo. E ele está dizendo que o homem feliz é justamente aquele que não segue o conselho do mal. É aquele que rompe com a maldade. E quem rompe com a maldade é simplesmente aquele que está em Cristo. Porque você só pode romper com a maldade se você estiver em Cristo. De outra forma, você é escravo do mal. Essa é a perspectiva bíblica a respeito do ser humano. Essa é a visão bíblica a respeito da pessoa que vive uma vida longe de Deus. Ou seja, se você não está em Cristo, logo você é escravo da maldade, propagador da maldade e logo segue todos os conselhos da maldade porque segue os conselhos dos homens maus. Vive a vida a partir de uma perspectiva secularizada, de uma perspectiva mundana, que é formada em cada um de nós, que é imposta para cada um de nós. Em segundo lugar, o feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores. Andar no caminho significa estar na jornada, significa participar da história, significa construir a história. Ou seja, o homem feliz, a mulher feliz, são aqueles que não andam junto com pecadores ou constroem a sua história a partir da instrução de pecadores. Não compartilham a história com pecadores. E o pecador aqui não é o pecador no sentido geral da palavra, como todos nós que somos pecadores, porque fazemos às vezes aquilo que Deus não quer que façamos. Mas os pecadores aqui são aqueles que fazem o mal para afrontar a Deus. São aqueles que negam a existência de Deus. São aqueles que com a sua vida negam a santidade de Deus e não levam em consideração que Deus é um Deus santo. Esses são os pecadores com os quais nós não devemos compartilhar a nossa história. E compartilhar a história não significa deixar de se aproximar para trazê-lo para o Evangelho. Significa não comungar, não ter comunhão, não participar das obras dessas pessoas. Não aprovar as obras dessas pessoas. Depois, em terceiro lugar, para ele, o homem feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são os zombadores. Os escarnecedores, a melhor tradução aqui poderia ser os orgulhosos. Os orgulhosos são aquelas pessoas que sempre têm um olhar altivo para os demais, sempre se consideram melhores do que os outros, sempre se acham superiores do que os outros, sempre olham para si e se definem pela sua profissão. São aqueles que se definem no dia a dia pelas suas conquistas particulares. São aqueles que se definem pelas suas posses. São aqueles que se definem, pela sua classe social. E não se definem nunca pela essência do que são. Esses são os orgulhosos. E esses, geralmente, por se compararem a partir da sua posição social, do seu exercício profissional, olham para as demais pessoas e acreditam que são superiores, que são melhores por causa disso. O orgulho sempre foi considerado um pecado e os puritanos, eles criam que o orgulho era o pior e o mais difícil dos pecados a ser vencido. O grande líder inglês
do puritanismo, Richard Baxter, escreveu o seguinte a respeito do orgulho. O orgulho é um pecado profundamente enraizado e que se autopreserva. Portanto, é mais difícil de matar e tirar pela raiz que os outros pecados. Ele impede a sua própria descoberta. Não permite que o pecador enxergue o seu pecado quando é reprovado, nem permite que ele confesse se o enxergar. Nem permite odiar a si mesmo e renunciá-lo. Até quando o pecador reconhece todas as evidências de orgulho nos outros, ele não os vê em si mesmo. Quando ele sente que está desprezando a repreensão, ele sabe que isso é um sinal de orgulho nas outras pessoas. Mesmo assim, o pecador não reconhece em si mesmo o orgulho. Se você tentar curá-lo dessa ou de qualquer outra falha, você sentirá como se estivesse lidando com um marimbondo ou uma víbora. Mesmo quando o pecador cospe o veneno do orgulho, esse veneno faz parte da sua natureza e, portanto, ele não sente que é prejudicial ou venenoso. Isso é o orgulho. O orgulho é algo tão interno na pessoa, no orgulhoso, que ele não percebe que é orgulhoso, e quando ele percebe que ele é orgulhoso demais para poder reconhecer o orgulho. E quando você tenta tratar o orgulho, você percebe que não é simplesmente tratar atitudes, que não é simplesmente tratar reações das pessoas, mas é você tratar a natureza dela, porque o orgulho é algo que forma, o orgulho é algo interno, o orgulho é algo potente, como um veneno dentro dessas pessoas. Então ele vai dizer, você não se assenta com essas pessoas. E assentar-se aqui é como você chamar essas pessoas para uma roda, para dentro da sua casa, e poder participar de uma refeição com ela. Porque, para um judeu, ter relacionamento, ter comunhão, ter amizade, significa justamente você poder chamar uma pessoa para dentro da sua casa e sentar-se com ela. Um judeu nunca chama, ou nunca chamava, naquela época, alguém com quem ele não tivesse profundo relacionamento para comer em casa. É por isso, nessa perspectiva, que nós, todos os meses, celebramos a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é o chamado de Cristo à mesa para aqueles que têm comunhão com Ele. Então, o que o salmista está tentando dizer é, não desenvolva comunhão com os orgulhosos a ponto de ser influenciado por eles, a ponto de ganhar as mesmas características que eles têm de vida e assumir o mesmo perfil que eles têm de vida em você. Não faça isso. Verso 2, ele vai dizer assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, essa palavra antes quer dizer totalmente contrário àquilo que foi dito anteriormente. Você precisa proceder de uma forma totalmente contrária àquilo que antes foi ensinado pelo salmista. Se afaste totalmente daquilo, mas agora tome uma posição diante do novo que vai ser ensinado. Assuma como seu prazer a lei do Senhor. Prazer é a sensação de bem-estar, irmãos. Prazer é você ter uma razão de viver com intensidade. Assuma como razão de vida, assuma como razão intensa do seu coração o propósito de se apegar à lei do Senhor. Tenha, de fato, uma sensação de bem-estar quando você está na presença de Deus e da lei de Deus. É você ter a lei do Senhor como a fonte da realização, da sua realização como ser humano.
qual é a sua principal fonte de realização? O que você sonha, principalmente? Qual é o seu principal sonho? Aqui para o salmista, o seu principal sonho, a sua principal ansiedade, o seu principal desejo tem que ser conhecer a lei de Deus. Saber a lei de Deus. E o que é a lei do Senhor? Os seus mandamentos, ordenanças, todos eles contidos nas Escrituras Sagradas. O salmista vai voltar os olhos para a Bíblia. É porque é através da Bíblia, irmãos, que nós podemos conhecer a Deus. E é só através da Bíblia que nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos ter impressões de Deus a respeito das coisas criadas. Mas é na Bíblia, e somente através dela, que Deus se revela ao seu povo, para poder salvá-lo. É através da Bíblia que nós conhecemos os atributos de Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos o caráter de Deus. É através da Bíblia que nós ficamos sabendo a respeito do plano de salvação de Deus. É por meio da Bíblia que nós ficamos sabendo a respeito do amor de Deus. E é também pela Bíblia que nós ficamos sabendo a respeito da condenação de Deus. É a Bíblia que nos fala a respeito de tudo isso. Então, se a Bíblia nos mostra de maneira teórica tudo isso, como é que, de forma prática, eu posso ter prazer na lei de Deus? Eu posso demonstrar que eu tenho prazer na lei de Deus. Eu posso amar a lei de Deus. O Senhor Jesus, ele vai sintetizar toda a lei em duas máximas. Ele vai dizer assim, que toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus de todo o teu coração, ou seja, acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós pensamos em felicidade, quando nós pensamos em vida abundante, essa felicidade proposta pela Bíblia não está ligada a olharmos simplesmente para a nossa existência. Não está ligada a olharmos simplesmente para o nosso mundo. Não está ligada simplesmente com as nossas particularidades e não está ligada simplesmente com as nossas vontades. Mas felicidade, segundo as Escrituras, está ligada à nossa capacidade dada pelo poder do Espírito Santo de sair de nós mesmos e andarmos em direção a Deus e ao próximo. Em andarmos em direção a Deus para a glorificação do nome de Deus e ao próximo para demonstrarmos amor de maneira prática para com a vida dessas pessoas. Como é que vive uma pessoa assim? Como é que vive uma pessoa que ama a lei de Deus dessa maneira? Ela vive como alguém que manifesta Deus em tudo que ela faz. Ela tem o propósito de manifestar Deus em tudo o que faz. Ela faz tudo com o propósito de glorificar a Deus. Tudo que ela toca, mexe, tudo que ela gosta, ela transforma em um verdadeiro culto a Deus. Ela faz da vida dela uma celebração a Deus. Ela não participa de um culto. A vida dela é um culto. E o culto comunitário é apenas a continuidade dessa expressão cultica que ela tem todos os dias, em tudo que ela faz. Porque ela sabe que a presença de Deus na vida dela é a principal coisa para abastecer a sua felicidade ou a sua alegria. Uma pessoa assim é alguém que manifesta o seu amor por Deus em cada ação, em cada ato. Se ela ajuda alguém, ela está pensando que ela está fazendo isso por amor de Deus, pelo amor de Deus. Se ela trabalha, ela está exercendo a sua profissão para demonstrar o amor de Deus. Se ela ajuda alguém, ela faz por amor ao próximo, mas ela faz também por amor a Deus. Ela sabe que o amor
a Deus é aquela força que a move nesse mundo. É como alguém que se estende ao próximo a fim de sair de si mesmo para valorizar e simplesmente valorizar a vida dos outros. Como é difícil entendermos isso hoje. Como é difícil nos aproximarmos de outras pessoas sem ter a pretensão do utilitarismo, sem termos a pretensão de nos aproximarmos de alguém só porque essa pessoa tem alguma coisa a nos fornecer. Como é difícil nos aproximarmos de outras pessoas sem ter por trás a intenção de usar essa pessoa em benefício próprio. Isso é utilitarismo. Como é difícil nos relacionarmos com outra pessoa simplesmente por amor, por querer estar com ela, por fazer o bem a ela. Como é difícil estarmos com outra pessoa simplesmente pelo fato dela ser gente, sem julgamentos, sem apontar dedo, sem as frivolidades da vida, simplesmente porque essa pessoa é gente e eu quero me aproximar dela, não por aquilo que ela pode fazer por mim, mas por aquilo que eu posso fazer por ela. Isso é amor. E sabe por que você deve agir assim? Porque é um mandamento. E o mandamento fala que você deve agir com os outros como você gostaria que agissem com você. E você gostaria que agissem com você dessa maneira. Você gostaria que as pessoas se aproximassem de você para se relacionar com você simplesmente por causa de sinceridade. Só por valorizar você como ser humano. Só por valorizar você como gente. Só para querer demonstrar amor sem ter nada em troca. É isso que nós gostaríamos que as pessoas fizessem conosco. E assim nós precisamos fazer com as outras pessoas. É como aquele que ama o próximo na situação que o próximo se encontra. Eu não amo o próximo porque ele simplesmente atende às minhas expectativas, porque ele vive na mesma classe social que eu, porque ele tem os mesmos gostos que eu, porque ele tem a mesma conversa que eu. Não. Eu amo o próximo simplesmente porque eu decidi amar o próximo. Eu amo o próximo porque eu decidi fazer o bem a ele. Eu amo o próximo porque eu decidi fazer o bem, não porque ele crê na mesma religião que eu creio. Eu faço o bem porque ele é gente como a gente. Porque ele é gente como eu. E gente precisa ser tratada como gente, não como objeto. Nós não podemos coisificar pessoas e personificar coisas, como é costume hoje no nosso mundo. O resultado de uma pessoa que sai de si mesma e anda em direção a Deus, e que sai de si mesma para se encontrar com o próximo num relacionamento verdadeiro, genuíno de amor, se chama felicidade. Se chama felicidade. Porque quanto mais a presença de Deus você tiver na sua vida, mais isso vai levar você a um estado de paz e de transformação. E quanto mais você se relacionar com as pessoas por causa do amor, mais você vai descobrir que você pode contribuir para o bem da existência de outra pessoa. E você vai descobrir que a sua vida não é inútil, que a sua vida tem utilidade e que Deus pode usar a utilidade. A maior parte da depressão encontrada no mundo aí fora é geralmente o sentimento de inutilidade que bate no coração das pessoas. É o vazio que cada um tem por se sentir inútil, tendo muito potencial. Quando nós
andamos em direção a outras pessoas, só por amor, nós vamos descobrir que na nossa simplicidade, nós podemos contribuir muito para a vida de outros. Mas isso não quer dizer que, quando nós fazemos isso para a glória de Deus, não exista a limitação do nosso culto a Deus. Existe uma limitação. Não é tudo que nós estamos dispostos a fazer que Deus está disposto a aceitar como culto. Não é tudo que você está disposto a fazer para Deus que Deus está disposto a aceitar como culto para Ele. Aquilo que ofende a santidade de Deus não pode ser entendido como culto a Deus, por mais que seja uma vantagem para você. Por mais que você esteja se sentindo bem, por mais que aquilo esteja trazendo um prazer imediato para você, por mais que aquilo esteja servindo para você como algo que vai trazer algum tipo de benefício, se isso não se coaduna com a santidade de Deus, isso, por mais que você entenda que é bom para você, não está servindo como culto a Deus. O culto a Deus precisa ser feito de maneira a glorificar o caráter santo de Deus. Então, as nossas atitudes, as nossas decisões precisam ser tomadas sempre a partir da perspectiva de que Deus é santo e nós precisamos adorá-lo nessa santidade por meio de ações e atos santos das nossas decisões. Por isso é que vamos encontrar no Sermão do Monte também definições do que é ser feliz, ou ser muito feliz. E ser muito feliz, nas palavras de Jesus, é o seguinte, ele diz assim, bem-aventurado ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí ele termina falando assim, vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Quem é o sal da terra? Quem impacta esse mundo? Quem dá sabor a esse mundo? É gente feliz. Mas é gente feliz segundo a perspectiva de Deus. E segundo a perspectiva de Deus, nós vamos encontrar a felicidade não naquilo que traz benefícios imediatos para nós, mas naquilo que glorifica a Deus na sua santidade. Porque ser manso é difícil, porque tem vezes que nós não queremos ser mansos. Porque tem vezes que nós queremos comer o marshmallow da indignação no imediato. E Deus fala, não coma o marshmallow da indignação no imediato, porque tem mais para você no final. Mas muitas vezes nós comemos. E achamos que o prazer de nos abrir à indignação e à revolta é justamente o que vai nos dar prazer e que vai nos fazer felizes. Nós acreditamos nisso. Mas Deus vai falar, não é isso que vai fazer você feliz. Feliz é você segurar até o final para desfrutar da satisfação que você vai ter no fim. Quando nós pensamos nessa perspectiva de felicidade, ele vai dar uma ilustração no versículo 3 a respeito da natureza. Ele vai dizer assim, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro. O homem feliz, aquele que se devota a uma felicidade dentro da perspectiva de Deus, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. É a figura máxima de uma pessoa feliz. Essa árvore, ela tem raízes profundas, ou seja, ela tem firmeza de valores e princípios, ela é forte, ou seja, ela fica firme no tempo das tempestades, não está isenta de dificuldades, mas ela tem firmeza para enfrentar as tempestades. Sua folhagem está sempre verdejante, ou seja, independente da circunstância, ela mantém o seu testemunho de fé sempre viçoso. Ela está junto às águas do ribeiro, porque águas do ribeiro, irmãos, é aonde flui a palavra de Deus. Aqui, a imagem é a do versículo anterior. Se quem ama, o feliz é aquele que tem prazer na lei de Deus, aqui o ribeiro é onde flui a palavra de Deus, onde flui a lei de Deus, e essa lei pode abastecer a vida e realmente trazer os nutrientes necessários para nos fortalecer. É como, por exemplo, a mulher samaritana, quando se encontra com Cristo, ali diante do poço. Ela fala para Jesus, Jesus fala para ela, me dá um pouco de água. Ela fala, mas como tu, sendo judeu, pede água para mim, sendo samaritana? Como? Ele fala assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, moça, você me pediria água e eu daria água para você, água viva. E ela fala, mas você não tem nem balde para tirar água? Como é que você vai tirar água de lá e o poço é fundo? Você vai falar assim, mas se você soubesse realmente quem está falando com você, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Rios de águas vivas que fluiriam para a vida eterna. E aí, é justamente a figura da árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você é abastecido pela palavra de Deus, é abastecido por essa água que gera os nutrientes necessários para você transpor a experiência do imediato e então conseguir tocar um prazer que te leva a não simplesmente desfrutar de uma satisfação momentânea, mas de uma satisfação eterna na presença de Deus. Porque esse é o propósito e a felicidade proposta por Deus nas Escrituras. Não de pequenas experiências imediatas, mas de uma experiência que nos leva para a eternidade. No lugar onde a palavra de Deus flui, é justamente o lugar onde nós somos lavados. Completamente lavados. Como Pedro foi lavado no dia em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Jesus estava lavando os pés dos discípulos e de repente Pedro fala para ele, não, mestre, o meu pé o senhor não pode lavar. Que é isso? O meu pé não. E ele fala, Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo, cara. Aí ele, não, senhor, que isso? Aí também não vamos exagerar. Lava então o pé, a cabeça, lava o resto todo. E Pedro vai falar assim, Jesus vai falar para Pedro, Pedro, você não está entendendo. Você já está lavado pela palavra. Você já está lavado pela palavra. Agora você precisa lavar só os pés. O lugar onde flui a palavra de Deus, irmãos, é o lugar onde abastece a vida. A felicidade verdadeira é para o cristão. Mas ser cristão não quer dizer que nós não precisamos estar sendo ministrados o tempo inteiro pela palavra para sermos fortalecidos. Sabe por quê? Porque no dia a dia você está andando na poeira do mundo e os seus pés sujam. Sujam com o pecado. Sujam com a maldade. Porque o ambiente do mundo é um ambiente marcado pelo pecado, pela queda. E à medida que nós andamos, nós vamos nos sujando. Mas quando nós chegamos no lugar onde a palavra é o ambiente que forma o lugar,
onde a palavra flui, então nós somos lavados dessa poeira, dessa sujeira, os nossos pés podem ser limpos novamente. Não é que você precisa ser salvo novamente, mas é que você precisa ser limpo cotidianamente pela palavra de Deus. Então nós precisamos estar sempre no lugar onde a palavra flui. E aí você vai dar o seu fruto no devido tempo. Fruto é algo que dá no devido tempo. Entenda uma coisa, a vida e o tempo é algo sazonal. É sazonal. Tudo acontece no seu devido tempo. O próprio escritor de Eclesiastes vai dizer, olha, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O desenvolvimento da vida cristã também é de acordo com o tempo. Por exemplo, tudo começa com uma semente. Depois vira um brotinho. Depois vem os galhos, que começam a arrebentar. As folhas nascem, o tronco engrossa, as flores aparecem. E na vida, ou na árvore, a última coisa que você pode ver ou perceber são os frutos. A última coisa são os frutos. Então não fique olhando para as pessoas e apontando o dedo para elas, pelos frutos que elas estão dando. Todos nós estamos em uma construção, todos nós estamos em momentos diferentes, todos nós estamos sendo abastecidos pela palavra de Deus, estamos crescendo à beira do ribeiro e no tempo certo nós vamos dar os frutos que vão glorificar a Deus. Ser feliz é não ter expectativas erradas sobre outras pessoas, sobre o tempo da frutificação das outras pessoas. Não é assim, porque nós estamos esquecendo da sazonalidade da vida. Tem dia que você não está bem. Tem dia que a coisa não está andando bem com você. Sabe, você não está sempre produzindo fruto como você gostaria de produzir. Ele vem no tempo certo. Crente fica triste. Crente fica preocupado. Fica cansado. Fica doente. Tem dor de cabeça. Crente tem aquele dia também que ele só quer ficar quietinho. Ele só quer ficar no canto dele. Ele não quer fazer mal para ninguém. Só que ele quer ficar só quietinho pensando na vida. Isso não é errado. O problema é que nós, às vezes, achamos que quando as pessoas não estão dispostas a atender às nossas expectativas, elas não estão dando os frutos que nós esperamos. Somos nós que estamos errados. O ímpio, ele não entende a vida dessa maneira. Ele pensa que felicidade tem algo a ver somente com ele. Que felicidade é somente o prazer dele. Que felicidade são as outras pessoas se envolverem com ele e com as vontades dele. Quando a Bíblia nos chama a atenção de que o sábio entende que a felicidade é a nossa capacidade de nos envolvermos com outros. Passa pela premissa da nossa capacidade de sair de nós mesmos e nos envolvermos com os projetos, com a vida dos outros. Então, ele vai dizer assim, o ímpio não é assim. Os ímpios não são assim, eles são, porém, como palha que o vento dispersa. Aqui a imagem é de um homem que está peneirando o trigo. E à medida que ele peneira o trigo e joga o trigo para o alto, o vento leva a palha e só fica os grãos. E ele vai jogando trigo e o próprio vento vai limpando o trigo, levando a palha. Ele está falando que o ímpio, o mal, o homem mau, ele não tem peso, ele não tem valor. E o vento leva como palha para que ele tenha como premissa de vida experiências momentâneas, experiências de prazer rápido. Ou seja, ele vive a partir das expectativas que o mundo lhe impõe. E ele é levado como vento.
No versículo 5, ele vai dizer: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso os homens maus, eles não ficam entre aqueles que são chamados para participar da congregação do Cristo, da congregação de Deus. Ele não vai se assentar à mesa conosco. Ele não vai se assentar na mesa com Deus, porque a perspectiva de felicidade, de alegria dele é totalmente diferente. Ele não tem prazer em se sentar e desfrutar do pão e do vinho, como nós estamos fazendo aqui essa noite, e como nós fazemos aqui todos os domingos. E você fala: mas a mesa não está aqui. Não, nós nos sentamos à roda da mesa todos os domingos, porque aqui é o lugar onde a palavra flui. Então, todos os domingos nós nos sentamos à mesa do Senhor. Nós participamos do pão e do vinho uma vez por mês, mas estamos sempre sentados à mesa em comunhão com o nosso Deus. O justo não fica na mesa. Por isso, no juízo, ou seja, quando estiver diante do juiz, ele não vai ter argumentos. E ele não vai ficar no lugar da congregação, ou seja, ele vai ser expulso da congregação, porque a congregação é aquela que é a congregação santa do Senhor. E por último, você tem: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você percebe que os caminhos se separam totalmente nesse versículo. Cada um, ele anda por um caminho diferente. O caminho do justo, ele é conhecido por Deus. Não é um conhecimento apenas teórico, mas é um conhecimento de um Deus que nos guia pela mão por esse caminho. É um Deus que nos acompanha nesse caminho. E o caminho dos ímpios é o caminho da destruição, da fatalidade. É o caminho que, apesar deles pensarem que estão tendo muito prazer nessa vida, no final de tudo, eles vão ter frustração eterna. É a grande diferença. Vejam só, não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira possibilidade. Ou nós estamos caminhando para essa vida abundante proposta por Cristo por meio da sua palavra, ou nós estamos desfrutando dos prazeres imediatos desse mundo e fadados à destruição eterna. Felicidade é você saber por qual caminho você está caminhando hoje. E se é o caminho do Senhor, fique alegre por isso, porque como disse Jesus nas suas bem-aventuranças, grande é o seu galardão. E você é o sal da terra, a luz do mundo. Expresse essa alegria onde quer que você vá. Mas se você, refletindo hoje, percebe que talvez você está pensando que, sabe, é o marshmallow do prato que faz você feliz, do imediatismo, dos prazeres momentâneos, que podem realmente preencher o seu coração. O Evangelho é o Evangelho do arrependimento, da mudança, da transformação. Eu conclamo você a se arrepender, a mudar de perspectiva e a permitir que o Senhor, então, mude o seu olhar com relação à felicidade e à satisfação. E você experimente a proposta de vida abundante que Ele tem para você. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar todos os dias como é bom e prazeroso vivermos na presença dEle. E desfrutarmos dessa esperança eterna que nós temos no Seu Filho Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.